seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está no mundo, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô, minha gente querida, com que prazer estamos aqui juntinhos de vocês, mais uma vez, sempre neste horário, sempre às 8 horas da manhã, não é? Muito obrigado a você que nos acompanha, você que vem nos acompanhando, e a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. Lembrando que o programa vai ao ar no Facebook de 8 às 9 da manhã, todos os dias, mas que ele fica ao longo, né? Ao longo de todo o dia, dos demais dias, ele vai ficando, tanto no Facebook, que no caso é facebook.com/Fernando Sérgio, quanto no /Fernando Sérgio 2, que é o meu segundo perfil. E também que este programa ele é visto através do FS Grandinet, que é uma das minhas páginas, e também do Fernando Sérgio Comunicador, que é outra fanpage. E eu queria lembrar também que você pode vê-lo no YouTube. O programa, como disse, é ao vivo, né? Ao vivo, todos os dias. Você está vendo aí, daqui a pouco eu vou cumprimentar lá na sala de visitas os nossos queridos convidados, mas ele é ao vivo no YouTube, permanece ao longo dos demais dias, mas também você pode vê-lo 2 horas depois do término. Ele está sempre no meu canal do YouTube, e esse canal do YouTube acontece, é fácil de você acessar. Você bota lá YouTube e escreve programa Fernando Sérgio, ok? Olha, um abraço para o nosso querido repórter Daniel Pena Firmo, do SBT, deve estar a caminho ou já está lá, porque ele, sabe, trabalha nos telejornais do SBT. Daniel, um abração, obrigado pelo carinho da audiência. Abraço também para a Márcia Castro, que está assistindo a gente, não é? Muito obrigado, querida. E na medida em que forem aparecendo aí os nomes, a gente vai agradecendo. A Vera Lúcia Pereira sempre está escutando a gente, sempre está vendo a gente. A nossa querida Marion Duarte, enfim, amigos queridos. Olha, muito se fala de toda a situação que ocorreu no dia de ontem. Havia uma expectativa muito grande com relação ao depoimento de Lula com o Moro, né? E aconteceu, e ainda bem que não aconteceu a violência em que muitos estavam preocupados. Eu confesso da minha preocupação, porque afinal de contas existe uma frase que foi feita ontem, até pelo presidente Temer, que muitos acham que ainda não é o ideal, e provavelmente não seria mesmo certo, seria que não tivéssemos os desgovernos que tivéssemos, e que, obviamente, as coisas se sucedessem por eleição. Eu sou dessas pessoas que acho que deveria haver eleições gerais, e vão acontecer no ano que vem. Mas o presidente Temer ontem teve uma frase com a qual eu concordo, dizendo que o país precisa parar de ficar dividido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Todo mundo tem direito de ter uma posição política, seja de esquerda, de centro ou de direita. Mas está na hora de construir o país. E eu acho que se houvesse, como não houve, pelo menos até aqui não ficamos sabendo, um enfrentamento de direita e esquerda em Curitiba, seria algo extremamente negativo. Seria algo que, obviamente, seria pior para o país. Vocês sabem, recentemente eu estive conversando com um amigo meu que é doutor em teologia e que, obviamente, também digamos, não só doutor em teologia, mas é doutor também em arqueologia, não é? E ele estava há pouco tempo em Nova York e voltou de lá.
e disse, olha, até me falou pelo telefone, disse, Fernando, olha, eu tô apavorado, porque você sabe que está se divulgando sobre o Brasil aqui nos Estados Unidos, é que o Brasil está em guerra, e eu vou ter que ir ao Rio de Janeiro fazer uma palestra. Então, na verdade, eu também aquietei um pouco, dizendo que nós, infelizmente, temos zonas conflagradas, o que é fato, coisa que está acontecendo no Morro do Alemão, na Cidade Alta. Ontem teve um tiroteio na ladeira dos Tabajaras, não é? A situação não está tranquila em vários pontos, notadamente das comunidades do Rio de Janeiro, fruto dessa situação de dificuldade que o Rio de Janeiro vive e, lamentavelmente, do êxodo de dinheiro, para dizer uma palavra sofisticada, que na verdade não exime a outra, que é roubalheira. É um negócio absurdo que aconteceu no Rio de Janeiro. Hoje é um estado falido, e esse estado falido não é capaz sequer de cumprir os seus compromissos, e está levando a cidade do Rio de Janeiro para uma situação parecida, se é que o prefeito não vai tomar tenência e resolver também o problema de débito do município. Então essa é uma história que obviamente tem que ter uma resposta, e essa resposta deve se dar nas urnas, né? Mas infelizmente o que se pode dizer para alguém que chega lá de fora? Dizer que a situação não pode continuar a acontecer o que está acontecendo numa cidade tão emblemática como o Rio de Janeiro. Eu quero mandar um abraço para o Miguel Walter Costa. Bom dia, Miguel. Não é? Então, essa é a situação que hoje a gente vive aqui no Rio, não é? Mas que a gente tem a esperança, porque a esperança é a última que morre. Então, do depoimento tão falado, a gente sabe que nada foi concluso. Evidentemente que vai caber ao juiz Sérgio Moro a análise dos 5 horas de depoimento. Eu confesso a vocês que eu vi muito pouco, porque esse assunto já está me cansando, a bem da verdade, mas eu vou pretender, depois do programa ou ao longo dos dias, de ver um pouquinho mais para poder analisar com mais calma. Mas amigos queridos me disseram que o Lula disse que nada sabia, que não sabia de nada, essa coisa toda, e que teria até em determinado momento dito que a culpa, se houver, será que foi isso mesmo? Caberia à esposa dele, que já se foi, a dona Marisa. E evidentemente que aí fica difícil, né, de avaliar. O importante é o seguinte, que a gente também siga o nosso caminho, a meu ver, com construtividade, com possibilidades empregatícias, não é? E sobretudo que os governos provem que são capazes de reverter essa situação, que eu acho, confesso de coração, muito difícil, né? Mas é aquela velha história. A situação, reitero que chegamos, quando eu vi aquela situação do Teatro Municipal, eu falei, meu Deus do céu, né? Os caras lá na porta do Teatro Municipal fazendo manifestação, né? A Ana Botafogo, se não me falha a memória, dizendo que precisamos comer. Quer dizer, meu Deus, né? Um dos ícones do balé, para falar brasileirar mesmo, dizendo óbvio, né? Dizendo óbvio. E o que é pior, quando eu tive a oportunidade de perceber de que, por exemplo, uma determinada empresa de comunicação, que eu não quero ficar falando reiteradas vezes, não havia depositado o fundo de garantia por tempo de serviço desde 2014, e que foi condenada, transitado em julgado, porque não cabe mais recurso a pagar a todos os seus funcionários, a depositar, né, o fundo de garantia com 40% de multa, e que isso só será possível fazer em função da lerdeza da justiça nos próximos 6 meses. Aí eu fui pesquisar na internet e descobri que mais de 7.000 empresas do Brasil estão sem depositar o seu fundo de garantia. Aí a gente fica se perguntando, nós que somos leigos, cadê o rigor da justiça? O rigor da justiça existe hoje, sim, para aqueles que fizeram falcatruas, e notadamente políticos notórios, e que dão manchetes, não é? Porque dá manchete. Seja o seu Lula, seja o seu Sérgio Cabral, seja a esposa dele, que ontem conseguiu um feito, porque a justiça havia bloqueado todos os seus bens e toda a sua conta bancária.
E a esposa do Cabral conseguiu tirar de uma poupança R$1.200.000. E perguntada pelo juiz, ela informou que ela fez isso para pagar as despesas da casa. Então, tá bom, né? Quer dizer, aí ao rigor, ou pelo menos vão apurar, são coisas que acontecem, que a gente entende. Agora o pequenininho, aquele que não está tendo dinheiro seu depositado, aquele que está com o salário atrasado, seja servidor ou de empresa privada, cadê a justiça? Cadê a cobrança? Não é? É isso que a gente sabe. Aí vem aquela frase bonita, simpática, lapidar, né? Todos são iguais perante a lei. Eu colocaria um adendo, vírgula, desde que tenham dinheiro ou fama. Então essa coisa pode ser mudada. Mas vamos chegar agora. Samira, por favor, traz aí o banquinho, porque eu esqueci. Esse programa é um programa, sabe, feito na minha casa estúdio, como eu chamo. Esse é um programa, outro dia eu estava pensando, estava até falando aí com o meu amigo Fernando Pereira, daqui a pouco eu vou cumprimentá-los, aliás, eu vou cumprimentá-los agora, enquanto a Samira ajeita isso aqui. Vocês já sabem, essa aqui é, cadê? Não, se eu não virar a câmera, nada acontece. Muito bem, esta aqui é a famosa Lili, né? A Lili está se coçando, mas ela tomou banho ontem. Olha só, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Fernando. Mais uma vez, obrigado pela fidalguia de estar sendo recebido aqui na tua casa estúdio, como você fala. E estando aqui com o Fernando Pereira, não é? O compositor dos mais conhecidos. O nosso eu tive hoje a alegria de conhecer pessoalmente. Que bacana, é verdade. A alegria é toda nossa, muito obrigado. Doutor Silvio Provenzano é médico dos mais competentes e é chefe da equipe clínica, né, do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. Muito bem, o nosso querido Nenel, um dos maiores compositores da música popular brasileira, Nenel, que é uma figura fantástica, queridíssima. Bom dia, Nenel. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes, quem está nos assistindo. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui ao lado do Dr. Silvio, que eu estou tendo a honra de conhecer, e do nosso presidente da confraria, Fernando Pereira. Exatamente. Ele que é presidente da confraria dos amigos do rádio, ele que é empresário, que é administrador de empresas, o nosso querido Fernando Pereira. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos internautas, né? E um prazer estar aqui mais uma vez com você, Samira, e os convidados aqui, nosso querido Dr. Silvio Provenzano e o nosso dedicado e competente Nenel. Um prazer e um bom dia a todos. Muito bem. Esse programa, depois que eu passei a cumprimentar os convidados antes da palavra amiga, ele está ficando melhor porque eu apareço menos e as pessoas mais bonitas aparecem mais. E é isso aí, a Samira Valente está aí. Bom dia, Samira. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. E o agradecimento por estarem conectados a gente, né? Pois é, o José Rodino está mandando aqui, resposta do Molusco ao juiz Sérgio Moro, não sei, nunca ela sabia, enfim. O José Bezerra da Silva, bom dia para todos. Ô Samira, qual será a palavra amiga do dia de hoje? Fernando, ela se resume numa pergunta. Ter sucesso financeiro é tudo na vida? Ah, não, que isso. É uma pena que eu não possa dizer seu nome, mas eu sei exatamente quem perguntou isso aí, ô Samira. Já tem algum tempo, mas tem certas pessoas que a gente não esquece. E na realidade, essa daí, bom, deixa pra lá. É uma pessoa extremamente bem sucedida em todos os níveis. Eu não vou dizer o nome, não, porque eu não sou maluco. Não é? Que me encontrou nos corredores da rádio. Imagina uma pessoa que já tenha tudo. Imagina uma pessoa que não falta mais nada, mas que não tenha muita convicção daquilo que faz. E essa pessoa diz, olha, Fernando, eu queria saber, porque você até fez uma alegação de ser de uma religião, mas achando que eu, por ser... na verdade, o que eu sou? Eu sou um espiritualista ecumênico, é basicamente isso. Eu sou a favor de todas as religiões, mas ele imaginava que eu fosse só espírita kardecista, que também sou. Então ele falou, não, mas você sabe mais das coisas, sabe?
eu faço isso, faço aquilo, mas eu quero saber se sucesso financeiro é tudo o mais importante na vida. E não adiantou falar para ele que não era, porque afinal de contas ele fingiu que acreditou, mas ele não tinha perfil para acreditar. Eu acho que o importante na vida, é claro que você precisa ter o básico para você viver, o básico para você se cuidar, o básico para você ir ao médico, para você comprar remédio se necessário for, o básico para você estudar. Mas o principal da vida é a felicidade. E essa felicidade não é uma coisa perene, não é uma coisa constante. Até porque se fosse assim não teria graça. Não é? Lembra aquela imagem dos anjinhos em cima da nuvem tocando harpa? Meu Deus do céu, esse tipo de paraíso eu não quero. Até porque eu não sei tocar harpa. Né? A felicidade ela vem aos poucos, ela vem em momentos como esse. Né? Às vezes as pessoas não entendem. Dizem assim, uai Fernando, mas por que você está bem, está tudo direitinho e tal, e você de repente resolveu fazer um programa na web, na internet? Eu resolvi por alegria, eu resolvi porque eu tenho alma de artista, eu fui ator, fui diretor de teatro, me tornei radialista, jornalista, essa coisa toda, e então eu gosto de aparecer. Quem é que não gosta? Para os amigos, para aqueles que são amigos. Né? Mas não é só aparecer por aparecer, é aparecer para poder dar um pouco da minha alegria de viver para você, se possível. Né? Outro dia eu fiz uma espécie, eu não sei se é poema, às vezes eu faço poema, às vezes eu faço texto, e eu disse assim, meu Deus, quanta coisa ainda por viver, quanta coisa ainda por aprender. O melhor da vida é você aprender, o melhor da vida é você receber amigos, essa coisa, esse sangue meio que italiano que eu recebi dos meus avós, sempre me disse isso. Né? Não tem coisa mais importante na vida do que a fala do outro, porque através da fala do outro, desde que probo, desde que digno, você aprende. Então é isso, essa é a oportunidade desse programa. E mais do que isso, não tem coisa mais importante. E essa coisa de ter dinheiro, por ter dinheiro, né, é um negócio louco. Você vê esse tal do governador que está preso, o Cabral, meu Deus do céu, parece que devolveu 232 milhões de reais. É uma quantia tão absurda que eu não tenho a menor ideia do que você vai fazer com 232 milhões de reais. Agora, por que roubar 232 milhões de reais? Me explica. O que você vai comprar? Você vai comprar mais 10 anos de vida com 232 milhões de reais? Então é um negócio que ou a gente muda esses valores, ou a gente entende aquela fala daquele cidadão que teve há 2000 anos atrás aqui, aquele senhor simples, aquele senhor que morreu aos 33 anos de idade assassinado e que dizia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só. E se você ama, você não rouba. Se você ama, você não mata. Se você ama, você educa. Meu Deus do céu. Será que é difícil isso? É difícil porque é simples. Fazer o complicado é fácil. Mas o complicado, geralmente, é a mentira. Porque quando a pessoa mente, ela tem que mentir várias vezes. E tem que fazer mentira em cima de mentira para tentar justificar o injustificável. Abraço para você, senão eu falo aqui até amanhã. Então o que eu vou dizer para você agora é o seguinte, outra coisa que eu pensei ontem, isso aqui é um programa de selfie, né? Aí, é verdade, porque, veja bem, que coisa gostosa de fazer, de coração. Eu acho que aqui está bonitinho, você viu aqui o meu computador agora, e nós vamos aqui para a prece de Cáritas, que é aquele momento que antecede a nossa sala de visitas. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então esse foi o momento de prece que nós temos aqui. E acontece o seguinte, agora eu vou botar para você, antes de começar a sala de visitas, a música do Nenel. A música do Nenel, na verdade, se chama Ponta de Faca, né? Agora, vai ser um pouco polêmico, sabe por quê? Porque eu estou aqui na nossa sala de visitas com os nossos convidados. E essa música, primeiro, a primeira imagem é algo que o Nenel vai ter que me explicar direitinho, né? E lá no meio dessas imagens, todas muito bonitas, muito lindas, sinal de que o nosso querido Nenel é também um apreciador das mulheres, no meio tem a polêmica do dia. Tem o Lula com o Obama e o Lula numa outra oportunidade, que eu não me lembro qual, mas você vai ouvir agora. Vai dar assunto na sala de visitas daqui a pouquinho. Nós vamos ouvir o grande sucesso do Nenel, Ponta de Faca. Presta atenção na primeira imagem, hein? Alô? Eu queria saber o que faço e agradar o mundo. Se preciso dar murro em ponta de faca. Ô, desculpe, gente, o erro foi meu. Se não devo parar os meus passos à beira do abismo, para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, porque sei que ela vive estirada nos braços de alguém que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela e amei assustado pensando que logo ele vem. A vida não é nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Da vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. E me vejo parado, perdido nas coisas do mundo.
que o povo tenha a voz de Deus. É que o homem às vezes se sente mais realizado se ao invés de dizer parabéns ele fala coitado. Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Na vida não levo nada. Pois é, agora a gente vai perguntar ao nosso querido Nenel, né? Vamos começar com o Nenel. Nenel, eu queria saber o que você quis dizer, ou quem fez aquela belíssima apresentação, e é bonita mesmo, né? Olha só, veja você, me diga, Nenel, o que você quis dizer com aquela primeira imagem? Olha, Fernando, eu não... Alguém colocou esses vídeos, entende? A gente não tem conhecimento. Alguém colocou esses vídeos que eu não tenho a mínima ideia de quem foi. É mesmo quem montou, né? Não tenho. Mas acontece isso sim. É claro que eu estou brincando contigo, porque veja bem, por exemplo, a Preste Caritas, todo o trabalho que foi feito a Preste Caritas foi um presente de um ouvinte. Esse se identificou, o Luciano Gomes, a quem eu agradeço, né? Então alguém que gosta muito de você, e tem várias gravações do Ponta de Faca. Fernando, né? Sérgio, acho que não, que gosta não, acho que desse vídeo não gosta. Olha, eu não sei não, eu estaria mais preocupado, por exemplo, se alguém fizesse a música do Nenel com homens musculosos, né? Porque, doutor Silvio, essas músicas internacionais que às vezes eu coloco para relaxar e tal, então vem muito bonito, rosas, flores e tal, e de repente aparece um cara de barriga de tanquinho com uma flor na barriga do tanquinho, pô. Quer dizer, para quem gosta é um chamado... Há gosto para tudo, né? Viva a diversidade, acima de tudo. Agora, doutor Silvio, bom dia mais uma vez. Bom dia. Uma das suas especialidades é a tireoide, né? Sim, dentro da endocrinologia é uma área que eu tenho um carinho muito grande. É verdade. E é verdade que problemas da tireoide fazem com que a pessoa engorde demais? Muito pouco. A tireoide, eu digo que passou na hora errada, no lugar errado, levou uma fama absolutamente não merecida. É mesmo, é? O grande problema hormonal da obesidade está ligado com a síndrome metabólica, que é devido à resistência insulínica. E a insulina, sim, é uma grande vilã, porque a insulina é um hormônio que tem ações anabolizantes. Para você ter uma ideia, quem tem resistência insulínica, como este que te fala, também? Tem histórico familiar de diabetes. Sim. Eu tenho... Do lado da minha mãe, por exemplo, de Itacuja, minha falecida avó, minha bisavó, um grande número de pessoas diabéticas também do lado do meu pai, e eu nasci com resistência insulínica. Como é que você faz esse diagnóstico da resistência insulínica? Primeiro, é um feto que nasce muito grande. Eu era um bebezinho lindo na maternidade, eu nasci aqui perto de você, na Rua Bom Pastor, nasci com mais de 4 quilos. Esse já é o primeiro sinal da resistência insulínica. O segundo sinal é que à medida que você vai crescendo e envelhecendo, a circunferência abdominal aumenta. Então, no homem, por exemplo, acima de 102 centímetros já é sinal de resistência insulínica, na mulher acima de 88. Uma tendência ao aumento dos triglicerídeos, a diminuição do HDL, que é o bom colesterol. Mesmo com a prática de exercícios, dificilmente a pessoa tem um nível de HDL que seja satisfatório. O nível melhora bastante com o exercício, até porque, de acordo com um estudo que foi realizado em 2007 na Universidade de Harvard, já que nos Estados Unidos esse é um problema de saúde pública, o exercício físico é o melhor remédio para combater isso aí. E nós temos um estilo de vida muito sedentário, todos nós, sob as mais diversas alegações. Hoje está muito sol, hoje está chovendo, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar 12 horas.
Muitas vezes isso é verdade, mas tirar 1 hora do seu dia para pelo menos você caminhar é o mínimo que se tem que fazer para combater isso aí. A outra coisa que eu falei do anabolizante, você come um pão francês que virou uma bisnaga. Bebida alcoólica é outra coisa que aumenta muito a barriguinha do chope, ela está relacionada com a resistência insulínica. O pão de forma, ele é menos invasivo? Não, é a mesma coisa? Mesma coisa, porque o problema todo é o carboidrato. E você tem basicamente 2 tipos de carboidrato, o simples e o complexo. O complexo são os derivados do amido, do qual o pão é feito, seja de forma, seja o próprio integral, que é mais saudável porque ele é absorvido mais lentamente, mas também é carboidrato, as massas e o açúcar, o carboidrato simples, que são os derivados da cana-de-açúcar, da sacarose. Esse é o grande vilão. E o álcool, porque o álcool estimula diretamente a célula produtora de insulina. E pela resistência, essa é uma célula hiperativa, ela produz sempre uma quantidade maior de insulina, o que leva inclusive ao esgotamento dessa célula, facilitando ao longo da vida o aparecimento do diabetes. Aquele diabetes do tipo adulto que a gente chamava no passado e que habitualmente nós vemos após os 50 anos, eu estou vendo, Fernando, com crianças de 15 anos. É mesmo? Isso em função dessa situação que está se tornando. Então, quando nasceu a criança, desde, eu diria que a neonatologia, já tem que orientar aqueles pais com um tipo de alimentação que seja mais adequada e, nesse caso, a alimentação deve ser pobre em carboidratos, sobretudo os simples, portanto, evitar açúcar, doces desde criança é bom, refrigerantes, outro veneno, isso para todos nós, mas para esse grupo ao qual eu repito, pertenço em especial, eu pesava 161,8 kg, para você ter ideia. A atividade física, cortar o açúcar, cortei as bebidas alcoólicas há mais de 10 anos, sinto saudadinha danada, mas acabou. E vamos tocando a vida. E fazer exercício, andar. E fazer exercício, sempre que eu caminhar. posso, por exemplo, eu tenho um consultório no 3º andar, eu moro no 2º, não tem elevador, é escada. E vamos seguindo. Que maravilha. Ô Nenel, além das músicas lindas que você faz, da amizade com o Roberto Carlos, com o Carlos Cola, todas essas pessoas famosas, você se cuida em termos de saúde? Eu sou um caminhante, né? Queria saber se você é também. Eu frequento academia, faço caminhada todo dia, corridinha na esteira devagar, entende? Sabe? Porque a idade já não pede correr muito e tanto, mas eu todo dia, eu pego um pezinho todo dia. Tem dia que eu fico tão estressado, tão cansado, meu corpo fica tão cansado que eu acho, até eu pedi uma opinião, doutor, acho que um dia descansar na semana seria essencial, né, doutor? O exercício físico para combater esse problema, ele preconiza 40 minutos pelo menos 5 vezes por semana. Portanto, você tem direito ao teu sábado e domingo de repouso como qualquer mortal. Muito bem. Sem pecado nenhum. Muito bem. Fernando Pereira vai botar fogo aqui na sala de visitas. Porque o Fernando Pereira chegou aqui, acho que não havia necessidade de tanta polícia em Curitiba, Fernando. Realmente, Fernando Sérgio, esse depoimento ontem do ex-presidente Lula, né, apresentou uma imagem muito negativa do Brasil, no meu modo de entender. Porque um depoimento, né, seja ela de qualquer pessoa, já é uma situação um pouco desagradável. Mas a mobilização que foi feita em Curitiba ontem, uma quantidade de policiais na rua, a gente não pode entender, né, como é que um país, tá, chega ao cúmulo de o que aconteceu ontem em Curitiba, no modo de entender. Então realmente foi, foi constrangedor o que aconteceu, né? Mas foi feito o depoimento. O importante de tudo isso é que não houve guerra entre facções que apoiavam o presidente e facções que apoiam, né, o juiz. O juiz, a Operação Lava Jato. Não houve esse confronto. Até foi uma sábio pedido do juiz, né, antes do acontecimento. Ele pediu que as pessoas evitassem, né, o confronto, que evitassem a participação de apoio daquela manifestação, mas de um lado a gente viu que
lá do ex-presidente havia aproximadamente 5 mil pessoas, né? Pessoas essas de todo o Brasil. E do outro lado, uma quantidade pequena, eu acho que as pessoas entenderam, né? Entenderam. Que bom, né? Que bom que pelo menos não houve conflito. Ô Samira Valente, antes de passar para você, a Cláudia Schleier. É isso mesmo, né? Esposa do Noel Torres, que corta seu cabelo. Desde os 14 anos de idade. É um amigo de mais de 40 anos. Está mandando um grande abraço, está feliz de vê-lo. A Márcia Vila e o Fábio Bittel também estão aqui presentes. Muito bem. Samira, pergunta para quem? Eu vou voltar ao Dr. Silvio Provenzano, mas para fazer uma pergunta fora, inclusive de área médica. Ele é chefe da equipe clínica do Hospital dos Servidores. Eu gostaria de saber qual o grande desafio de se chefiar uma equipe, que eu suponho que haja, inclusive a questão de vaidade. E principalmente nessa área, né? A área médica é uma área que prema pela vaidade. A primeira coisa para você poder, eu não digo chefiar, porque eu tenho um Hospital de Servidores, que é um hospital ainda classificado de ensino e pesquisa. Por que o ainda? Porque não é da cultura, infelizmente, nossa, nós investirmos em pesquisa. Muitas das pesquisas que lá realizamos, inclusive, é financiamento privado por parte de laboratórios, e o Hospital de Servidores está devidamente equipado com equipe médica da mais alta qualidade, o que evidentemente provoca a exacerbação de vaidades. Então eu lidero esse grupo. Minha receita, não tenho receita de bolo. Na verdade, eu acho que a primeira medida é me despojar da vaidade. Eu sempre me vi e sempre me coloquei, e quando houve internamente uma escolha, nós éramos 12 as pessoas que escolhiam, eu obtive 10 votos. Eu não tive o meu de mais alguém, porque eu não me sentia em condições pessoais, profissionais e curriculares de ser o chefe com tamanho e peso. Eu sou o 7º chefe da história de um hospital, que foi criado por um decreto do ex-presidente Getúlio Vargas, em 1937, atendendo a uma demanda dos funcionários públicos federais civis aqui, porque o Rio de Janeiro era a capital federal, então. E havia uma demanda dos funcionários públicos para que eles tivessem um local onde eles pudessem ser atendidos. O Getúlio, então, lançou os fundamentos e houve um concurso, inclusive, para que se escolhesse a planta física do hospital, muito concorrido, e os primeiros médicos lá do hospital, eles atenderiam diretamente à presidência da República, e ainda, acredito eu, por conta dessa vaidade, o prestígio que adviria desse tipo de situação fez com que os grandes nomes da medicina da década de 40 concorressem a esses cargos. Então tive o Dr. Jair, foi o primeiro chefe da clínica médica, Dr. Bento Coelho, mentor meu em relação a tireoide, outro grande chefe, Dr. Fábio. Eu sou o 7º nessa linha hierárquica, e eu confesso que quando eu fui escolhido há 5 anos atrás, eu não me sentia à altura dos grandes nomes da medicina que lá ocuparam o cargo. Então, me despojar da vaidade é uma forma de liderar esses grandes médicos que eu tenho lá. Mas é difícil, porque é um grupo muito heterogêneo na medicina. Os médicos, eles têm formações diferentes, bagagens de conhecimento bem diferentes, visões em relação aos tratamentos diferentes, e você tentar transformar isso em uma coisa única, há que ter muita habilidade, muito jogo de cintura. O jogo de cintura que muitas vezes me falta quando eu falo da política, porque eu tendo a ter o meu sangue calabresa, herança de seu Giovanni, saudoso seu Giovanni, e eu me exalto um pouquinho, ainda mais vendo uma figura da importância do ex-presidente, mudando um pouco o assunto, dividir o país, porque é isso que ele vem tentando fazer ao longo do tempo. Isso é muito prejudicial, né? Eu acho que nós tínhamos que ser uma coisa única. Por mais que as divergências de opinião existam, e existem essas divergências, e graças a Deus existem, porque há aqueles que defendem um pensamento único, aquele pensamento absolutamente que não permite qualquer tipo de contestação. Eu creio, inclusive, que o Luiz Inácio é muito desse feitio. Haja vista o apoio explícito a governos com esse tipo de matiz, como de Cuba,
como da própria Venezuela, nosso país vizinho que vive uma crise imensa. Até papel higiênico falta, mesmo para aqueles poucos que ainda têm algum dinheiro guardado. Verdade. Vão ao supermercado para comprar um mísero litro de leite e não encontram. Este é o tipo de governo que o senhor Luiz Inácio deu apoio durante os 2 mandatos sucessivos que ele teve, apoio esse que continuou durante o mandato de sua sucessora, por ele indicada, a senhora Dilma Rousseff, que acabou sendo empichada. Aliás, a segunda presidente a ser, ela faz companhia ao Fernando Collor de Mello. Está em boa companhia, sem dúvida nenhuma. Então essa é uma situação. E ontem foi apenas uma mera etapa de um processo que está penal. Foi feita uma acusação, cabe ao juiz ouvir as partes. Uma vez que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado dentro do processo de delação premiada, e diga-se de passagem, por diversas pessoas, não foi um acusador, nem 2, nem 3, foram vários, foi oferecida a ele a oportunidade, ou melhor, exigida dele a oportunidade que ele fizesse a sua defesa, e ele fez. A lamentar que, nos poucos trechos que eu pude ver, às vezes me pareceu que ele transferia a culpa para quem não está mais aqui para se defender. Alguém que compartilhou, inclusive, o mesmo leito que ele. Isso me pareceu de mau tom. Verdade ou não, eu acho que o nome da falecida Marisa, esposa dele, poderia ter sido, eu diria que até por uma questão de elegância e educação, que eu não sei se exatamente faz parte do arsenal do ex-presidente Lula, ele poderia ter omitido. Se fosse eu no lugar dele, mesmo que eu sabendo que tivesse sido minha esposa, em qualquer momento, a responsável pelas visitas ou pelo que quer que seja, eu, por uma questão ética, moral, pessoal, não falaria o nome dela nessa coisa, e ele por várias vezes utilizou-se do nome dela. O que me pareceu um ato de muito mau tom, talvez até exagerando um pouco, covarde da parte dele, o que para mim não me surpreende. Muito bem. Meu caro Nenéu, o assunto com você, política, acaba atrapalhando a música ou não? Essa situação de instabilidade no país... A instabilidade, ela atrapalha em todos os sentidos, né, Fernando? Nada como a paz. Né? Eu não entendo de política, nada, mas nada como a paz, entende? Agora, de certa forma, às vezes inspira a gente, não é? Na crítica. Na crítica, sabe? Sempre na crítica. Agora, eu particularmente quero falar de amor, de coisas... Você vai falar de um amor muito chegado a você. Você veio das camadas mais simples da população, né? Você morava no Borel, você fez essa ascensão, digamos, através do teu sentimento e da tua intelectualidade, da tua capacidade de compositor. E com ela, num país absolutamente difícil, né, do ponto de vista de proteção, notadamente a pessoa que tem carências, você se tornou vitorioso. Isso foi fácil? Você se formou dois médicos, né? Dois filhos médicos. Como disse você, as pessoas que já me conhecem há algum tempo sabem, eu aos 19 anos perdi meu pai, 12 dias depois a minha mãe, e 19 dias depois um irmão de 14 anos. Todos estavam curados e a gente estava bem de saúde. Bem de saúde. E eu pensava que todo mundo ia morrer. E você tinha que idade? Eu tinha 17 anos. E tinha mais 7 irmãos. Todos meninos. O mais novo tinha 3 anos. Minha mãe morreu deixando um menino de 3 anos. E fomos distribuídos pelas casas dos vizinhos. Cada vizinho ficou com 2, um ficou com 3. E eu botei na minha cabeça que eu iria trabalhar e ia juntar de novo minha família. E você juntou? Deu tudo certo, Fernando. Porque eu me espelhei no Roberto Carlos, me espelhei nos grandes artistas da época e comecei a compor. Foi por isso que eu comecei a fazer música. Quantas músicas compostas? Você tem ideia? Eu acho que tem umas 400 músicas. Porque eu venho gravando desde 1969. Eu venho colocando música, na maioria das vezes, na parada de sucesso, e com elas foi que eu construí a casa no Borel. Logo que eu pude, fiz uma casa no Borel, juntei meus irmãos. Numa sexta-feira eu falei para eles, olha, aqui dentro não chove, para comer a gente se vira. E eu ia na feira, pegava
alguma coisa que sobrava de barracas de amigos, levava para minha casa, e fomos crescendo. E eu fui gravando e juntando meu dinheiro. Eu achava que eu ganhei um dinheiro hoje, ó, eu não vou ganhar amanhã. Aí eu guardava o dinheiro, ficava esperando esfriar a cabeça para saber o que fazer do dinheiro. E daí fui comprando as minhas coisinhas, comprei um apartamento lá no Grajaú. Aí não fui para o apartamento, porque eu tinha medo de ir para o apartamento e não ter mais dinheiro para pagar. E você comprou um terreno em Ricardo de Albuquerque e fez uma construção, você conseguiu vários apartamentos ali. Eu comprei um terreno, eu juntei bastante dinheiro e comprei um terreno. Aí construí uma vila de casas. E para garantir que São quantas casas que você tem ali? Casas. São 11 casas. 11 casas. E através desse trabalho, desse dinheiro bem aplicado, do sucesso feito, foi que garantiu a faculdade dos seus filhos. A faculdade dos meus filhos. Teve época que eu paguei R$6.400 de um filho na medicina, de um. Eu tenho tudo plastificado. Sabe, eu estou diante da competência eu estou diante de um médico. Grande médico. Que você, pela posição que ele ocupa no hospital, ele é de uma importância incrível. E eu estou dizendo, então eu não tenho medo de dizer diante do doutor que foi de um sacrifício muito grande. Teve dia de comer arroz com ovo, mas meus filhos estão formados, são médicos. Um exemplo de honestidade, né, Fernando? Fernando, só deixa eu fazer pois um tempo, que o Nenel não sabe. Esse é o valor do preço de uma faculdade de medicina. E eu vejo um concurso com edital para médicos, por exemplo, feito no governo de um determinado município, oferecendo para um médico como salário inicial R$2.600 e poucos reais. Para um funcionário da limpeza, R$2.400. Para um promotor de justiça, R$24.800 e pouco. Isso é edital público. A outra coisa é fato que a faculdade de medicina custa esse valor. Sou professor de uma faculdade, uma das que tem o valor mais alto, e acredite, tenho 11 anos de licenciatura nessa universidade e recebo R$2.700 e poucos reais por mês para dar 12 horas de aula semana. Meu Deus. Então, para ver quanto que um pai, uma família despende para formar um médico, o tipo de retorno que se pode esperar em função do emprego público e o quanto que um professor dessa faculdade é mal remunerado, o que tira dele, evidentemente, qualquer estímulo. A gente dá aula para formar novos profissionais, tentando passar para eles um pouco da nossa maneira de ver medicina, de sentir, muito mais pelo prazer de estarmos formando o futuro do que propriamente por qualquer tipo de recompensa financeira. Esse é o nosso Brasil, tem muita coisa errada que a gente precisa Nossa, mudar. mãe do céu, não dá para entender, né, Fernando? Por que um médico ganha R$2.000 e poucos reais e o procurador, sei lá que nome tem, promotor, né? Um promotor ganharia 24 mil. No Rio Grande do Sul foi público esse concurso. Meu Deus do céu, um lá em cima, o outro lá embaixo, meu Deus. Fernando, realmente as discrepâncias que o Brasil oferece, né? Um país organizado, um país decente, não há, né, esse desnível salarial muito grande igual há no Brasil. Então você tem salários, por exemplo, de desembargadores, procuradores, que vai a mais de R$100 mil, ao passo que o salário mínimo hoje pouco mais de R$900. Acho que nem chegou a 900 ainda, né? Ainda não. Ainda então vai chegar. Você vê o nível, né, de imoralidade que existe no país. Mas isso é fruto, que a gente tem falado aqui, um dos motivos é a educação que falta para o povo. Nossa, como falta, né? A educação é fundamental. E as pessoas que estiveram e que continuam ainda administrando o país, seja que nível for, seja no nível federal, estadual ou municipal, não se preocupam muito com isso. Porque eles sabem que o dia que o povo tiver consciência, né, da importância do cidadão na sociedade, não vai acontecer o que hoje nós vemos aí. Você viu em Curitiba ontem, com a imoralidade que aconteceu, né?
a gente viu um ex-presidente, né, sendo julgado, né? E o que acontece? Ali duas coisas aconteciam. Ou ele negava tudo, não sabia de nada, e de outro lado, a esposa, que é falecida e muito bem dito aí pelo Dr. Silvio, né, que ele deveria preservar, ele não teve, né, eticamente essa conduta, né? Enfim, ela já está morta, ela não estaria aqui para se defender, então foi uma atitude, eu acho, covarde. Então isso faz parte. Um país, tá, que venera uma pessoa desse estirpe, né, é um país que realmente tem muito a caminhar. Aproveitar você que está na imagem, o nosso Oscar Bel está pedindo para dar a data e a hora. Mas já está ao vivo nesse momento, quer dizer, se você vê lá o ao vivo, você sabe você que... Você vê lá, ao vivo, e agora 17, né? Pessoas ao vivo, então dia 17, não há essa necessidade. Mas aqui são 7 para as 9, no dia 11, né? Grande Oscar Bel. Um beijão, Oscar Bel. Beijo, Oscar. No coração. Esse é uma figuraça. Figuraça, né, Luto? Ele está rindo à toa até agora com a vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo, está com a alma em festa, né? O Oscar é uma figuraça. Mas gente muito boa. Mas eu queria aproveitar o gancho da covardia que falou. Eu estou ainda pensativo com aquilo que você acabou de falar. Parece que foi 1.200.000 que a Adriana Anselmo retirou de contas bloqueadas para o pagamento de contas. E é o tal negócio, a gente que estudou um pouquinho, a gente tem um mau hábito de pensar. E o que eu estou pensando? Infelizmente, às vezes... Por isso que não educa um pouco. Pois é, eu estou pensando o seguinte, 1.200.000 contas para pagar continhas, pagar contas de despesa de casa. Despesas corriqueiras. Eu acho que eu pagaria tranquilamente 50 anos de despesa na minha casa com esse valor, não mais. Mais de meio século de despesas eu pagaria se eu tivesse. Eu não tenho nem dimensão do que é esse todo o dinheiro junto. É um dinheiro que eu não faço a menor ideia de se cabe numa mala, se cabe em duas, como é que se chega a esse valor. E o que eu acho que é o cúmulo do absurdo e do respeito que essas pessoas têm às leis, é a mesma coisa que o médico tentar contra a sua saúde, porque a senhora Adriana Anselmo nunca é demais lembrar, ela própria advogada, portanto, uma grande conhecedora das leis, assim supõe-se que ela devesse ser, pelo menos, haja vista, inclusive, durante os mandatos do marido dela, ter sido o escritório ao qual ela pertence, um dos mais procurados. Ela deve ser realmente uma grande advogada. Então, dizer que desconhece a lei, contas bloqueadas ao usar o dinheiro, nem esse argumento pueril, simples, ela tem como usar em sua defesa agora. Eu só estou pensando, sabe, Samir e Fernando, estou pensando como é que as pessoas podem chegar ao ponto de pisar em cima das próprias leis do país aonde vivem. Só estou pensando. É verdade. O doutor Silvio quer deixar o telefone do consultório? Não, eu normalmente, eu tenho por norma, eu fui durante 10 anos e tenho muito orgulho disso, e as pessoas falam muito do corporativismo médico. Não sabem que um médico por mês é cassado no estado do Rio de Janeiro. E eu tive o privilégio de, durante 10 anos, ter sido conselheiro de ética do Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio de Janeiro. Não é de bom tom qualquer tipo de propaganda, agradeço a você, mas eu sou médico do Hospital dos Servidores devido a uma lei promulgada pela senhora Dilma Rousseff. Nós hoje temos um modelo de saúde onde você que está me ouvindo precisa ser atendido no programa de saúde da família, não adianta ir direto ao Hospital dos Servidores, porque lá, inclusive este que está falando para você, atende aos pacientes, desde que venham encaminhados pelo sistema de regulação que é feito no programa de saúde da família. Mas eu não faço divulgação privada não, porque eu acho que não é de bom tom. Muito obrigado. Como não é de bom tom usar a esposa falecida para se defender. Lógico. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço mais uma vez. Uma última pergunta para o nosso Nenel. Nenel, lá vem o Negão de tirar o chapéu. Vai ser o último sucesso com a Marrom. O Marrom. O Negão era você, não? Não, a gente ficou sabendo que a Alcione estava namorando o Negão, o segurança dela. Sei.
A gente ficou, faz ou não faz? Porque o segurança deve ser grandão, né? Receio de segurança, né, Daniel? Mas a gente arriscou, eu e Paulinho Rezende, meu querido parceiro. Paulinho Rezende, que é dono de Itaboraí, é o dono de Itaboraí, Paulinho. E fizemos essa música aqui. Paulinho Rezende, um abraço para ele. Qualquer dia ele vem aqui. É que é longe, ele mora longe, mas gente muito boa. Ele vem. E nós compusemos essa música e eu fui levar para a Alcione. Eu sabia que a Alcione ia no Teatro Rival, eu cheguei lá às 5 horas da tarde, ela chegou 10h40 da noite. Aí entreguei a fitinha a ela, no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, ela me liga, dizendo que seria um grande sucesso. E foi. E graças a Deus. Que maravilha. Obrigado, Daniel, pela vinda aqui. É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Mas o nosso querido aqui, meu querido amigo Daniel, ele tem histórias fantásticas. Tem uma história também, né, Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano, né? Para você chegar a uma música a eles, né? Foi, entreguei a música a eles. É uma verdadeira epopeia. Ele chegou a contar aqui uma vez, não foi, Daniel? Você chegou a contar, mas vai contar outras vezes. É rapidinho. Deixou o pessoal com água na boca e conta pra gente depois do programa. Conta pra gente. Mas a verdade, ele foi procurar no hotel, eu vou contar rapidinho, se você me permite. Ele foi procurar no hotel, sabia que o Zezé estava hospedado no hotel, depois de um show, o cara, olha, ele tá dormindo. Ele disse, então eu vou deixar a fita, você podia botar debaixo da porta. Botou debaixo da porta, no dia seguinte o Zezé ligou para ele não acreditou, não é isso? Não acreditou, não, eu já estou com o LP na época, pronto, mas vou tirar uma música para botar a sua. E se tornou um grande sucesso, dá uma palhinha de sucesso. Como é que é? Essa voz uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Eu volto pra esse amor insano pra recomeçar. Aí é compositor demais, aí eu acho que esquece a letra, tem que ter várias. São 400 para lembrar, não 400 para lembrar, é verdade. Olha, eu quero, você falou lá, vem o negão de tirar o chapéu, eu estou lembrando do motorista que é misto de segurança, não deixa de ser de segurança, da Marion Duarte, que é o Álvaro. O Álvaro gente muito boa, quero mandar um grande abraço para ele, taxista inclusive, e quando ele saiu do carro e levantou, eu falei, meu Deus do céu, isso é um armário, o cara tem 2 metros de altura, é um negócio, 2,10 metros parece, uma coisa assim, mas gente muito boa, provando que as pessoas altas, iguais às baixinhas que nem eu, podem conviver e são boas pessoas. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela audiência, lembrar que este programa segue no Facebook, daqui a 2 horas ele estará no meu canal do YouTube, é só você digitar Programa Fernando Sérgio e você vai ver lá o programa de hoje, perfeito? E se Deus quiser, amanhã, após as 8 horas, nós estaremos aqui de volta com mais convidados e com mais um programa. Um grande abraço, um bom dia.